Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu vim aqui por meio desse vídeo explicar melhor como é que funciona o ciclo hormonal, porque só lendo o PDF pode ficar meio difícil para vocês, né? Lembrando que para vocês assistirem esse vídeo, é legal vocês darem uma olhadinha na parte de sistema endócrino, mais especificamente a parte de feedback negativo, porque é um conceito bem importante que a gente vai usar nessa aula, e também darem uma lida, nem que seja por cima, do material PDF do sistema reprodutor, tá bom? Dito isso, a gente pode começar. E também vale lembrar que o ciclo hormonal ele faz parte de todo o ciclo integrado, que é chamado de ciclo menstrual, junto com outros dois ciclos, é o ciclo ovariano e o ciclo endometrial, tá bom? Para entender o ciclo hormonal, a gente precisa entender quais que são os 4 hormônios que estão contidos nele. E são eles: primeiro, o hormônio folículo estimulante, abreviado como FSH, que tem a função, como o próprio nome já diz, de estimular o crescimento e amadurecimento dos folículos ovarianos, além de coordenar a produção de estrógeno. O outro hormônio irmão dele é o hormônio luteinizante, abreviado como LH, e a função dele, como o próprio nome já diz também, é estimular o crescimento e o amadurecimento do corpo lúteo, além de coordenar a produção de progesterona. Esses dois hormônios eles são produzidos pela hipófise anterior, conforme eu disse para vocês na aula de sistema endócrino. Então, se ficou na dúvida alguma coisa, já corre lá para ver a aula de sistema endócrino, beleza? Bom, agora temos mais outros dois hormônios, que são produzidos a nível ovariano. O primeiro deles é chamado de estrógeno, também chamado de estrogênio ou estradiol. A função dele é promover o espessamento do endométrio e ele é produzido pelos folículos ovarianos. Tem também o irmão dele, né, que é a progesterona. A função dela é preparar o útero para receber um embrião e a progesterona é produzida pelo corpo lúteo, tá bom? Agora que a gente entendeu melhor os hormônios, vamos ver um panorama geral aqui do nosso ciclo hormonal. O ciclo hormonal, ele é, para ficar mais fácil, dividido em praticamente 3 fases, tá bom? A primeira fase é a fase menstrual, representada aqui em vermelho, que dura mais ou menos do dia 1 até o dia 4 do nosso ciclo. A segunda fase é a fase proliferativa, aqui em roxo, dura mais ou menos do dia 4 até o dia 14. E a última fase do ciclo é do dia 14 até o dia 28, aqui em amarelo, que é a fase secretora ou a fase lútea. Nossa, professor, são muitas fases, meu Deus! Calma, a gente vai ver separadamente cada uma dessas 3 fases do ciclo para ficar mais fácil, tá bom? Então vamos começar com a nossa primeira fase, que é a fase menstrual. É a fase inicial do ciclo. Conforme o nome já diz, acontece logo depois da menstruação. Bom, no começo não vai ter nenhum hormônio, né? Então a hipófise olha e fala o seguinte: não tem nenhum hormônio, né? Então eu preciso começar a produzir. Então a hipófise começa a secretar o hormônio folículo estimulante, tá bom? Esse hormônio folículo estimulante, ele vai estimular o folículo ovariano. O ovariano vai acordar e falar: opa, bom dia, preciso começar a trabalhar. E ele vai começar então a produzir estrógeno, que é representado aqui pela linha laranja, pelo crescimento do nível do estrógeno, tá bom? Esse número 2 aqui. Essa fase menstrual, foi fácil, né? Então vamos continuar. A segunda fase do ciclo é a fase proliferativa, e começa então com esse crescimento aqui do estrogênio, ele vai crescendo, 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 até que ele chega aqui no pico, né, no limite. Vai chegar uma hora que vai ter muito estrogênio, e o ovário vai falar para a hipófise o seguinte: hipófise, já tem muito estrogênio, não precisa mais produzir FSH, pelo amor de Deus. A hipófise vai olhar e falar: verdade, já tem muito, não precisa mais. Então, é isso que acontece aqui, ó. Esse pico de estrogênio é esse número 1, certo? E ele vai falar para a hipófise, representada dessa linha verde aqui, a linha do FSH, e vai diminuir então a produção de FSH, certo? Essa aqui, pequena queda aqui. Essa pequena queda de FSH, lembra, o FSH ele é responsável pela coordenação da produção de estrogênio. Sem FSH, sem estrogênio. Então, vai justificar então essa queda aqui abrupta de estrogênio representada aqui pelo número 2 em laranja, tá bom? Então, essa queda abrupta de estrogênio vai causar, consequentemente, um aumento súbito também de LH e FSH, representado por essas linhas azuis e verde aqui, por esse número 3 em azul, certo? E esse pico de LH e FSH, que é a ovulação, na verdade, porque esse aumento rápido vai ser tão rápido que vai romper, né, os folículos ovarianos e vai liberar os ovócitos secundários. Então, quando a gente vê esse pico de LH e FSH, tem que lembrar que lá está rolando a ovulação, beleza? Então agora a gente vai para a nossa última fase do nosso ciclo hormonal, que é a fase secretora ou fase lútea. Bom,
Esse pico de LH vai estimular o crescimento do corpo lúteo, tá bom? Então, por isso que tem esse nome fase lútea, porque é o corpo lúteo que é o principal agente dessa fase. Então, esse corpo lúteo, junto com o FSH, eles vão continuar a produzir estrógeno e progesterona. Conforme vocês podem ver nesse aumento do nível aqui em roxo e em laranja, representado por esse número 1 aqui em roxo, certo? Depois, como vai ter muito estrógeno e muita progesterona, o ovário vai falar o seguinte para a hipófise de novo. Hipófise, já tem muito progesterona, muito estrógeno. Eu não preciso mais disso. A hipófise vai falar aí, é verdade. Já tem muito estrógeno e progesterona. Não preciso mais produzir FSH e nem LH. Que é o que vocês podem ver aqui representado pelo número 2 em azul escuro, certo? Então é por isso que tem esse nível baixo de FSH e LH aqui. Porque como vai ter muito estrógeno e muita progesterona, esses dois hormônios vão inibir a produção de FSH e LH pela hipófise por feedback negativo, certo? E como vai ter pouco FSH e LH, de novo vale lembrar, se não tem FSH, se não tem LH, não tem estrógeno e nem tem progesterona, porque esses dois hormônios da hipófise que regulam a produção desses dois hormônios do ovário, que é o estrógeno e a progesterona. Então isso vai causar a queda desses dois hormônios, representado aqui pela linha roxa e linha laranja caindo, né? E esse número 3 aqui em roxo. E vai chegar numa hora que vai ter muito pouco estrógeno e muita pouca progesterona também. E como vai ter muito pouco, não vai mais estar inibindo a hipófise de produzir FSH. Então a hipófise vai chegar e ver, agora já tem pouco estrógeno e progesterona, né? Acho que agora eu posso começar a voltar a produzir FSH. E se vocês forem reparar bem, é justamente assim que tinha começado o nosso ciclo hormonal, né? Então vocês podem ver aqui pelo número 4, em verde claro, que é o reinício do ciclo, tá bom? Gente, e era isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida dessa parte, pode vir falar comigo. Pode voltar o vídeo quantas vezes vocês acharem necessário, porque a parte é um pouquinho mais difícil mesmo. Mas se vocês entenderem, vocês vão estar tranquilos, porque é uma parte que o vestibular gosta de cobrar. E se vocês não entenderam, pode vir falar comigo ou, enfim, a gente está à disposição, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.